Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E continua dizendo: duro para ti, Paulo, é recalcitrar, ou seja, resistir, se levantar contra os aguilhões de Deus. Muitos de nós estamos na obra, mas somos contra a obra. Muitos de nós estamos na obra, mas trabalhamos contra a obra. É por isso que muitas pessoas saem da igreja, abandonam o caminho, abandonam a responsabilidade, porque não assumem mais aquilo que está na vida dele, que é o compromisso. Quebra a aliança, destrói o compromisso na vida, porque não teve verdadeiramente um encontro com o Senhor. Mas nós que aqui estamos, nós realmente tivemos um encontro com o Senhor. Estamos na graça, estamos no compromisso, estamos na responsabilidade, estamos debaixo de um ideal e estamos caminhando para Damasco, não, mas estamos caminhando para Jerusalém, porque a Bíblia diz que os discípulos foram enviados para Jerusalém, porque Jesus disse para eles: vão para Jerusalém, porque de lá vocês vão ser revestidos do poder. E é cheio do poder que nós saímos debaixo de uma vida transformada e começamos a viver uma nova história. Aleluia! Você vai viver uma nova história. Nesta semana, o alvoroço que vai acontecer na tua vida não é para destruição, mas sim para que você tenha vitória, para que você tenha livramentos, para que você tenha reconhecimento, para que você tenha estabelecimento da tua vida e que você viva um tempo de compromisso, de honra, de poder, um tempo de transformação e de graça. Diga comigo, em terceiro lugar. Terceiro lugar. O apóstolo, em terceiro lugar, Paulo, após perder a visão e ser guiado por alguém, ele tem que ter um encontro com alguém que ele nunca viu. Aquele, irmãos, que tem um encontro com o Senhor, ele não vai encontrar pessoas só que ele conhece, mas ele vai encontrar pessoas que ele nunca viu. E pessoas que ele nunca viu, para ele não vai ser a motivação dele estranhar, não vai ser diferente. Por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus que tem chamado pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste. É o Deus que tem chamado pessoas de longe, pessoas de perto. Tem chamado gregos, gentios, publicanos, tem chamado todo tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa muitas vezes se torna estranha. Mas aquele que está em Cristo, ele tem um olhar clínico do Espírito Santo de Deus e ele passa a enxergar tudo como que se fosse real na vida dele. Ainda pessoas que ele não viu, ele enxerga como que se já tivesse visto. Por quê? Porque quando Paulo agora recebe uma ordem, que é dito para ele: olha, encontre com Ananias, porque ele vai orar por você. Porque Paulo teve um encontro com Deus, mas agora ele precisava também ter um encontro com os homens. Porque a Bíblia diz assim: aquele que não ama o seu próximo, como ele pode dizer que ama a Deus? Saulo era o perseguidor da igreja, mas Deus havia transformado a vida de Saulo em um homem abençoador. Ananias não tinha ainda visto Saulo transformado, é tanto que ele teve medo. Saulo não conhecia Ananias, é tanto que ele disse: o que eu farei, Senhor? E o Senhor disse para ele: vai até a casa de Simão, o curtidor, e lá eu vou falar com você. E ele manda Ananias ir lá. Mas Paulo não viu Ananias, Ananias também não tinha visto Paulo. Mas ambos tiveram um encontro. Diga comigo, quem tem um encontro com o Senhor, encontro com o Senhor, não é só levado para encontrar com outras pessoas, não é só levado para encontrar com outras pessoas, mas também vive o tempo do milagre. Paulo, irmãos, nunca tinha experimentado o que era viver um milagre,
porque o negócio dele era perseguir a igreja, matar os crentes, arrastar, bater, até matar, consentir com a morte, mas agora ele estava vivendo, ou ele estava preparado para viver um tempo de alvoroço na sua vida. Aquilo que para ele nunca tinha vivido, agora ele estava começando a viver. O alvoroço na vida de Paulo levou ele a entender que a perseguição da igreja estava conduzindo ele agora por um caminho que ele jamais teria experimentado. Gerou uma confusão na mente de Paulo, porque ele passava agora já não entender nada. Ele via tudo acontecendo, e agora quanto mais um homem natural, um homem carnal, passar a viver o milagre. Porque quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ora por ele, a Bíblia diz que Paulo passa a ver. Diga, aquele que tem um encontro com Cristo. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo. Ele passa a ter milagres na vida dele. Ele passa a viver o milagre. Ele passa a fazer parte do milagre. Diga para o seu irmão, essa semana você vai fazer parte de milagres. O Senhor vai te envolver em grandes milagres. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você é uma outra pessoa. Aquele que tem um encontro com Deus se torna uma outra pessoa. Se torna uma pessoa transformada. Uma pessoa bem-sucedida na vida. Às vezes a pessoa confunde ser bem-sucedido e ser rico. Uma pessoa bem-sucedida não é questão que ela é rica. É uma pessoa bem de vida. Estar bem na vida é estar bem de saúde, é ter boas condições, é estar em um bom lugar, é viver bem em um bom lugar. Ou seja, ter um bom lugar pode ser um lugar no Morumbi, em Alphaville, ou pode ser um lugar na periferia, num terreno de invasão. Desde que você tenha uma boa vida, ali é o teu melhor lugar. Ali é o lugar que Deus preparou para você, e ali é o lugar onde você vai viver todas as sortes de bênçãos. Porque Paulo agora, quando ele vai para casa, uma casa emprestada, a casa não era dele, a casa de Simão, curtidor beira-mar. Quando ele vai para lá, ele vai sem endereço. Lá não era a moradia de Paulo, mas era o lugar que ele estava bem. Era o lugar que ele estava se sentindo bem. Ali era o lugar dele viver o milagre e andar bem. E quando Paulo agora chega na casa de Ananias, na casa de Simão, e Ananias impõe a mão sobre ele, e ele vive o primeiro milagre, a Bíblia diz que Paulo agora, quando vive o milagre de enxergar novamente, ele começa a dizer: o que eu tenho que fazer? Diga, aquele que tem um encontro com Deus. Diga, aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus. Ele passa a se interessar no que ele tem que fazer. Então essa semana, Deus, assim como tem te direcionado, assim como tem falado para você, Ele vai começar a fazer com que você se preocupe. O que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer